A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, hoje estamos encerrando mais uma série de mensagens. E nesse espírito aqui de coração triste, porque a série está encerrando, ou nem tanto, né? A verdade é que essa série sobre os 7 pecados capitais, ela é uma série daquelas que batem na gente. E nenhum bom pastor, nenhum pastor, no geral, gosta de precisar disciplinar suas ovelhas, muito menos quando as séries o fazem isso. A verdade é que nenhum pai se alegra em disciplinar um filho, pelo menos nenhum pai que ame o seu filho. O faz porque é necessário, o faz porque o ama. Essa série nos mostra que a palavra de Deus condena os nossos pecados, mas mais do que isso, ela nos mostra que nossos pecados multiplicam os problemas da nossa vida. E sabendo disso, hoje nós falaremos sobre um pecado que às vezes passa despercebido, quase como um pecadinho, sabe? Que ele só faz isso. Hoje nós falaremos sobre preguiça. E se nós estivéssemos falando sobre pecados aceitáveis, eu acho que preguiça é um desses pecados. Preguiça é um pecado que a gente olha assim, nem acredita que um negócio desse é pecado. Não é verdade? Mas se a gente pudesse conceituar a preguiça, se a gente pudesse dizer, olha, o que é preguiça? Preguiça, irmãos, não é cansaço e muito menos descanso. Afinal, são coisas diferentes. O cansaço é uma consequência do trabalho e o descanso é merecido a todo trabalhador. Mas a preguiça, ela é o contrário, ela é uma falta de vontade de trabalhar. Ela é uma morosidade, sabe aquele famoso corpo mole? É isso, preguiça, ela é isso. É uma sensação de desânimo, aquela sensação de falta de vontade em fazer as coisas. Há uma definição que coloca a preguiça como uma tristeza que leva à estagnação e como aversão ao trabalho. Ou seja, tem uma expressão, às vezes as pessoas usam essas expressões, assídia, né? Mas seria mais uma preguiça espiritual. No entanto, a gente observa que a preguiça é algo que nos estagna em uma área da vida, principalmente uma área. Mas, irmãos, os irmãos sabem, eu sempre digo isso, aquele que o é em uma área, o é em todas. Normalmente, a pessoa que é preguiçosa para alguma coisa na vida, ela é preguiçosa para quase todas as coisas na vida. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 6. Nós vamos estar olhando um texto muito famoso aí. Provérbios, capítulo 6. Texto muito conhecido, texto que já inspirou músicas infantis, texto que nos lembra dos esmiliguidos, não sei se você é dessa época, mas o texto diz o seguinte, Provérbios capítulo 6 diz, vá ter com a formiga o preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita junta o seu mantimento. Verso 9 diz o seguinte, ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de preguiça nessa noite. Mais especificamente sobre 5 tipos de preguiça que
atrapalham a nossa vida. A preguiça, ela é um pecado que intensifica outros pecados. E a gente vai entender um pouquinho. Mas o modo mais comum de você pensar na preguiça é pensá-la como um pecado que paralisa. A pessoa que é preguiçosa, ela fica enrolando para não trabalhar. É isso que esse texto está falando. E ele fala, olha, observa a formiga, porque a formiga não tem alguém perturbando, não tem um patrão mandando, não tem os pais chamando. Sabe quando o pai chama, vai colocar o lixo para fora, mas você enrola, não vou, depois eu faço. Não tem nada disso. A preguiça aqui, a formiga aqui, ela é o exemplo daquele que trabalha sem precisar ficar o tempo todo sendo mandado. E aí, qual é a advertência que o autor de Provérbios coloca? Se você continuar a ficar rolando na cama, para lá e para cá, a pobreza te virá. Se fosse escrito nos tempos de hoje, falaria, se você ficar mexendo no celular para lá e para cá, a pobreza te virá, porque o nosso novo rolar na cama é ficar no celular. A gente observa que há alguns ditados populares que cooperam com isso, né? Tem aquele ditado famoso que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Tem um que o meu irmão Estevão gosta muito, que é aquele faz por ti que eu te ajudarei. É um dito popular, mas não tá no texto bíblico, irmãos. E aí, qual é o conceito estabelecido aqui? É que é necessário trabalho para se ter alguma coisa na vida. Eu vi hoje que 1 em cada jovens de 15 a 29 anos, e essa juventude está grande que só, não estuda e não trabalha no Brasil. Como a gente tem aproximadamente 41 milhões de jovens, a gente está falando de mais ou menos uns 10 milhões de pessoas. Nessa faixa etária, não estudam e nem trabalham. Gente, o futuro da nação está seriamente abalado aqui, né? Já que a gente sempre fala que os jovens são o futuro, a gente observa que estamos em uma geração que está paralisada pela preguiça. A preguiça, ela tira as nossas oportunidades, porque nós não nos preparamos para ela. E aqui é o problema. Se você é jovem, adolescente, se você que está começando a sua vida adulta, conversar com os seus pais, vocês vão perceber que oportunidades foram perdidas por causa da preguiça. Eu deveria ter estudado mais, deveria ter trabalhado um pouco melhor, deveria ter feito algumas coisas a mais que me colocariam melhor hoje. Mas a maioria de nós não se preparou para as oportunidades. Nesse caso, um exemplo são jovens que crescem e não têm como se sustentar. Eu conheço uma pessoa relativamente pobre que ela foi criada numa família que tinha condições financeiras na época dela. Depois a família acabou não tendo mais. Na época que ela era criança, adolescente. E aí estudou nas melhores escolas de Belém, mas ele só queria saber de duas coisas: mulheres e quadrilha. Né? Na época eram festas, mas sabe, dança junina, quadrilha, essas coisas. E aí, hoje, essa pessoa tem muita dificuldade para sustentar a sua casa. Hoje, essa pessoa tem muita dificuldade para o seu sustento diário. Mas não é muita dificuldade do sentido, faz isso aqui para trabalhar. Não é só isso. É no sentido de, além disso, mesmo trabalhando muito, mesmo acordando cedo, mesmo dormindo tarde, quase não tem o suficiente para a sua casa. Pessoa que teve várias oportunidades ao longo da vida, mas uma pessoa que nunca gostou nem do estudo e nem do trabalho. Às vezes nós arcamos com essas consequências. Há um ditado popular que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E essa é uma realidade. A preguiça faz isso conosco. Sabe, irmãos, a gente vê adultos que não conseguem se sustentar. A gente vê jovens que não querem ajudar. A gente vê uma preguiça que paralisa as pessoas. E sabe, a gente pode ouvir a sua Bíblia lá para Provérbios 22, 13. Eu quero colocar aqui um versículo que
me chama muito a atenção mais para a vida cristã. Capítulo 22, verso 13, vai dizer o seguinte: meu filho, se o seu coração... Perdão, estou lendo aqui o 23. É o capítulo 22, verso 13. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Irmãos, você lê esse ditado, você fala assim, o que tem a ver? Não é? O que tem a ver? Mas esse ditado é aquele: você pediu para o seu menino ir comprar um negócio na taberna. Ele fala: não, mãe, está muito sol. É isso aqui que ele está querendo dizer. O preguiçoso é aquele que dá desculpas para não trabalhar. Ele cria desculpas para não trabalhar. Está muito cedo, está muito quente, está muito frio, está chovendo. Quem já tentou fazer academia sabe que você fica bom em dar desculpa. Está muito tarde, está muito cedo, está muito frio, está muito quente. Hoje eu não vou, não, amanhã eu começo, segunda. A verdade é que uma pessoa preguiçosa, ela fica boa em criar desculpas. O problema, irmãos, é que a vida é feita de batalhas. E não batalhar não torna as coisas mais fáceis. Não existe problema adiado, só problema multiplicado. Se nós não resolvermos os problemas da vida, os problemas estarão lá. E é aí que a gente observa que existe um outro tipo de preguiça, que eu posso chamar de preguiça ativa. O segundo tipo é uma preguiça no qual a pessoa ela faz tudo menos o que é necessário fazer. Nesse tipo de preguiça, as pessoas criam desculpas para não fazer aquilo que é realmente importante, ou seja, para não ajudar a sua família, para não se dedicar a Deus, para não fazer aquilo que resolve. Observe que um ativista aqui, ele pode ser alguém extremamente preguiçoso, aquela pessoa que faz tudo na igreja, menos fazer o que deveria fazer, ter a sua comunhão com Deus, cuidar da sua família, buscar. Sabe, irmãos, a gente que tem tempo para tudo, menos tempo para Deus, e não falamos e não olhamos isso como uma forma de preguiça. Eu não sei se já aconteceu com você ou já aconteceu comigo, mas teve dia que eu sentei lá na minha mesa de trabalho e pensei, vou fazer o devocional. Marcélia e Maitê estavam dormindo, não é? Olhei assim, eu tenho 1h30 entre o cochilo da Maitê, vou fazer o meu devocional. Fui responder e-mail, respondi as mensagens de trabalho, repostei o que tinha para fazer, e aí o tempo passa, comecei a fazer uns rascunhos, olhei para o meu devocional. Quando eu olhei 15 minutos, eu falei, meu Deus, a Maitê já vai acordar. E agora? Não vai dar tempo de orar. Aí eu olhei, não, de noite eu faço, né? De noite eu faço, né? Não vai dar tempo mais aqui, eu vou fazer com pressa, fazer um negócio que não serve direito, não, de noite eu faço. Aí você vai, trabalha o dia todo, de noite eu vou passear com os cachorros, chega, aqui a gente já tem 1h, não é? Já é 1h, já ficou tarde. E aí chega no final da noite, meu Deus, eu estou muito cansado. Irmãos, a gente precisa entender que você pode ser um preguiçoso que faz tudo, menos o que você deveria fazer. Sabe, olhe para a sua família, o que você está evitando fazer? Olhe para a sua vida com Deus, onde você não está fazendo aquilo que deveria fazer. Como é que você tem falhado tanto? Como é que você tem entregado tanto assim? Gastado tanto tempo na correria do dia a dia, mas não faz aquilo que deveria fazer. Mas não busca aquilo que deveria buscar. Não corrige aquilo que deveria ter feito. No grande dia, irmãos, Deus não vai perguntar quantas horas por dia nós trabalhávamos. Vai perguntar se nós o conhecemos. No grande dia, não vamos ficar, prestando contas exatamente de todo o trabalho pequeno e que às vezes precisa ser feito.
Mas a gente precisa lembrar que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino dos céus e sua justiça. Primeiro, irmãos, as primeiras coisas. E é aqui que eu vejo que a gente tem falhado muito. É aqui que eu vejo que a gente tem tempo para 1000 coisas na vida, mas a gente não tem tempo para as coisas de Deus. Existe uma outra preguiça, em terceiro lugar, que é uma preguiça insatisfeita. E eu não fui tão feliz assim na criação desses títulos aqui, mas os irmãos vão entender. Provérbios 26:16. Vire a sua Bíblia lá comigo, Provérbios 26:16. Nos fala sobre vários provérbios. O 13 foi o que nós lemos antes, que fala sobre o leão está a caminho, e ele é repetido aqui. Agora, o 16 aí nos fala o seguinte. Capítulo 26, verso 16. O 16 ele nos diz o seguinte: o preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Irmãos, esse texto ele tem uma característica. A pessoa preguiçosa, ela acha que sabe mais do que todo mundo. Sabe, eu tenho uma expressão que ela gosta de criar filho na barriga dos outros. Ela quer arrumar trabalho para os outros fazerem. A pessoa preguiçosa, ela é aquela que palpita no trabalho de todo mundo, mas é aquela que quase nunca se põe a trabalhar. Ela sabe como o ministério de louvor deveria tocar, quais canções deveriam fazer, que parte cada voz deveria estar aqui, mas adivinha, não vem ensaiar. Essa é a pessoa preguiçosa. Ela sabe uma série de coisas, mas ela não faz. Na teoria, ela até fala, ela até queria fazer, ela até queria ajudar, mas ela não faz. Aqui a gente vê em Provérbios que um preguiçoso se encontra ou se acha melhor do que pessoas que realmente sabem fazer. E aqui, irmãos, eu vejo 2 pecados que têm essa característica: o orgulho e a preguiça. Se nós achamos que somos melhores do que todo mundo, provavelmente ou somos orgulhosos ou somos preguiçosos, na maioria das vezes, os 2. A gente precisa entender aqui que é uma realidade espiritual, às vezes, da nossa vida. Às vezes a gente não ora, às vezes a gente não lê a Bíblia, às vezes a gente não faz o básico, mas a gente quer apontar como o irmão deveria criar o filho dele, como o irmão deveria fazer tal coisa, como o irmão deveria trabalhar. E aqui, irmãos, a gente tem um problema grave, gravíssimo. Nós não fazemos o básico e acreditamos que, se estivéssemos na posição do irmão, nós faríamos melhor do que o outro. Eu conheço uma história, e a Marcélia sabe que esse pecado, nesse aspecto que eu vou contar, eu não tenho comigo. Mas eu conheço uma história de uma vez um rapaz que a mãe dele mandou ele fazer arroz. Ele não sabia fazer arroz, queimou o arroz, ficou muito ruim. E aí, na hora do almoço, o outro irmão ficou encarnando nele, que olha, o almoço dele, o arroz dele estava queimado, estava não sei o quê. Vocês sabem como é irmão, né? Irmão não encarna. Irmão, rapaz, se pudesse imprimir um retrato e mostrar o arroz para todo mundo, se pudesse tirar uma prova e dar para cada irmão da igreja, assim. E aí, o que aconteceu? A mãe, vendo isso, falou: olha, amanhã é você quem vai fazer o arroz. Sabe, irmãos, às vezes eu tenho vontade de fazer isso aqui na igreja, entendeu? Não vou falar que isso acontece muito, não. Mas às vezes, quando eu vejo um irmão dando muito pitaco, às vezes eu tenho vontade de falar: irmão, domingo que vem o louvor é só com o Senhor. Domingo que vem, eu tenho vontade de falar essas coisas aqui. Mas aqui a gente precisa entender, é necessário entender que, irmãos, se você não ajuda, não atrapalhe. Não é? E se você não tem tempo de fazer bem feito, e às vezes a gente não tem tempo para participar de tudo, não critique quem está tentando fazer. Não é? Isso vale para vários ministérios.
E aqui, esse tipo, olha o verso 21, capítulo 21, verso 25 e 26. Alguém que tem preguiça e uma certa insatisfação, capítulo 21, verso 25 e 26, ele vai nos falar algo. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Aqui, irmãos, a gente vê que uma pessoa preguiçosa, às vezes ela deseja muito, mas ela vive insatisfeita. Ela vive insatisfeita porque ela não trabalha para obter aquilo que ela deseja. E, irmãos, às vezes a gente pode colocar a culpa em várias coisas, no governo, no capitalismo, nos nossos pais, na sorte. Em última instância, nossa insatisfação é com Deus. Porque esse desejo não realizado, ele vai gerar morte em nosso coração. Um coração amargurado, porque achamos que deveríamos ter mais, porque nós merecíamos ter mais. E esquecemos, irmãos, que as coisas são construídas com trabalho, que elas levam um tempo e que elas precisam de serem semeadas. Na Bíblia, a Bíblia fala muito, de semeadura e colheita. A Bíblia fala muito sobre essa ideia de você plantar com as próprias mãos e se alegrar com o fruto do próprio trabalho. Quando nós vemos uma pessoa preguiçosa, nós tranquilamente vemos uma pessoa extremamente insatisfeita, porque ela não terá coragem de batalhar por aquilo que ela sonha. E aqui, irmãos, o problema é quando ele joga isso para cima do outro. O problema é quando ele descarrega isso para cima do outro. Às vezes são filhos que acham que os pais são obrigados a dar muito mais, ou deveriam ter dado muito mais. Às vezes são pessoas que acreditam que o governo deveria me assistir, me dar isso ou aquilo. Às vezes, irmãos, somos nós que acreditamos que Deus deveria nos dar aquilo que nós não temos. No final das contas, a preguiça gera uma insatisfação contra Deus. Afinal, em última instância, é Ele que não te dá aquilo que você deseja. Abra lá em Provérbios 17, 8. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre a nossa preguiça, jeitinho brasileiro. E esse verso, ele não expressa a preguiça especificamente, mas ele tem uma expressão que me chama muita atenção. Provérbios 17, 8. Ele diz o seguinte: o suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. E por que eu coloquei esse verso aqui? Porque existe uma espécie de preguiça que nos faz procurar atalhos. Então, pastor, eu não consigo passar na minha prova de carro e moto. Eu não quero passar mais um ano treinando, eu não quero treinar mais algumas semanas, eu não quero fazer um monte de coisa, eu não quero. Olha, eu conheço um pastor que ele demorou quase 6 anos para tirar como é que se diz? Carteira de motorista, habilitação. Porque ele reprovava, e às vezes ele não ia, e aí aconteceu uma série de coisas, mas ele falou, não vou pagar. Mas o que acontece? O suborno, ele é um negocinho mágico. Você pagou, você tem. E aí qual é o problema? É que você entendeu, a sua mente entendeu, que se você pagar, você consegue ter. No sentido ruim da coisa. Você entendeu que sempre dá para dar um jeitinho, que sempre dá para conseguir de maneira fácil aquilo que deveria ser conseguida de maneira honesta. E é aqui que a gente precisa pensar no nosso coração. Talvez eu não quero ter o trabalho de conseguir aquilo pelo meio que deveria ter. Qual é o jeitinho que eu consigo dar? E aí, irmãos, você pode pagar para conseguir quase tudo. Você pode pagar para fazerem provas para você pode pagar para fazerem coisas que você deveria fazer, você pode pagar
para praticamente tudo. O problema é que isso corrói o seu coração e a sua alma. Não pense que você não está se tornando uma pessoa mais corrupta a cada pagamento. Diz a lenda lá que você lá em Brasília seria doleiro. Estou exagerando aqui, mas diz a lenda que lá em Brasília você poderia sucumbir. Irmãos, aqui a gente precisa entender que a preguiça pelo caminho que deve ser feito nos fará buscar atalhos. Há um ditado que fala sobre isso, né? Trabalho de preguiçoso é trabalho dobrado. Por quê? Porque faz mal feito e tem que refazer. O problema disso é que nós criamos uma dependência de favores de pessoas, então está sempre tentando um jeitinho, sempre fala com tal pessoa para conseguir isso para mim, sempre se negando a passar pelo caminho correto, sempre procurando a influência de alguém, sempre procurando a ajuda de um terceiro. Irmão, se essa pessoa vira político, eu não tenho dúvida de que ela vai ser corrupta, não é porque ela já o é sem ser política. E aí é ruim quando essa pessoa é corrupta e é crente. Não é? Não pensem que semelhante homem entrará no reino dos céus. Não pense isso. Aqui a gente observa que há uma corrupção de caráter, que a preguiça, que o suborno, eles vão corroer o seu caráter. A preguiça, o preguiçoso, ele acaba justificando as suas práticas ilegais por um bem maior. Pastor, mas o senhor não sabe como eu preciso da minha carteira. Não sabe como eu preciso passar naquela prova, não sabe como eu precisava disso. Não é verdade? Você precisa, é verdade. Mas você precisa fazer o caminho correto. Esquecendo, irmãos, o preguiçoso esquece que o bem maior é ser fiel a Deus. Sua carteira de motorista, seu diploma, sua aprovação, o que você conseguir com dinheiro não vai pagar a sua salvação. Nada disso vai importar se Jesus voltar. Nada disso. Nós precisamos entender que o bem maior é ser fiel a Deus mesmo nas dificuldades. Mesmo nas dificuldades. É isso que vale diante do Senhor. Não é se a gente conquistou as coisas desse mundo. E aí, não menos importante, eu quero ler com os irmãos Provérbios 1, 29 a 31. Primeiro capítulo de Provérbios, versículo 29 a 31, vai dizer o seguinte: porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Aqui nesse provérbio nós vemos uma negligência em aprender mais de Deus. Sabe, o resultado aqui no verso 31 é uma vida amarga. Irmãos, se você se recusar a aprender de Deus, o resultado é uma vida amarga. Se você se recusar a buscar a Deus, o sofrimento é seu. Em última instância, o inferno também. No final das contas, o que o autor de Provérbios nos coloca, que a negligência para buscar a Deus, que a preguiça para as coisas espirituais, ela é algo que nos fará colher resultados amargos. É isso que a gente vê lá em Apocalipse. Olha, porque você não é nem quente nem frio. Você é morno e vai ser vomitado da minha boca. Às vezes a gente olha para esse texto e esquece, fala, pastor, graças a Deus eu não estou assim, né, pastor? Eu estou frio mesmo e tal. Não, irmãos, os frios aqui também não estão bem. O que esse texto lá de Apocalipse está falando que ou você é quente, ou você é um crente que busca a Deus, ou você é um crente apaixonado por Jesus, ou você faz devocional, você aquece seu coração, você ama a Deus, ou você vai ser vomitado da boca do Senhor, ou o inferno te aguarda.
Sabe, a gente precisa entender que uma negligência em aprender a Deus é uma das piores coisas que você fará na sua vida, porque todos os outros pecados decorrerão do seu não conhecimento de Deus. Jesus fala: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Irmãos, quantas pessoas, enquanto pastor, já não conversei, que passaram uma vida sofrendo, porque entraram em relacionamentos que nunca deveriam ter entrado. Julgo desigual, a Bíblia fala, proíbe, explica, mas você não conhece a Deus, você não acredita em Deus, você não confia em Deus, você vai fazer o quê? Vai obedecer a palavra dele? Quantas pessoas, na hora da dificuldade, não sabem qual caminho seguir, tropeçam, erram, subornam, mentem, enrolam, fazem as coisas, uma bagunça na vida. Por quê? Porque não busca a Deus, não conhece a Deus. Quantas pessoas, irmãos, passam por dificuldades, porque no final das contas, negligenciam o conhecimento de Deus. Como dizia a avó de alguém, não ora, não lê a Bíblia, dá nisso, não é? Sabe, a gente tem uma expressão que diz: jovens, vocês precisam orar porque sua sabedoria é pouca e suas paixões são muitas. Eu diria para a igreja que ela precisa orar, porque nossa sabedoria, nosso trabalho no Senhor é pouco e nossa preguiça é muita. Irmãos, precisamos trabalhar. A gente precisa entender que a preguiça, ela não só nos levará para uma vida ruim, ela nos levará para o inferno. Às vezes a gente acha que a preguiça é algo pequeno, não é, irmãos? Eu não sei com quem eu estava conversando, e aí falou: não, ele é um bom menino, é só um pouco preguiçoso. Você já nunca não ouviu um negócio desse? Às vezes a professora quer elogiar e fala: ele é um bom menino, mas é um pouco preguiçoso. A preguiça é algo como se não fosse nada. Irmãos, a preguiça é algo grave. A preguiça é um pecado grave, porque ela é um pecado que vai te impedir de crescer. Ela é um pecado que vai te impedir de conhecer a Deus. Por exemplo, a preguiça mais a avareza vai gerar ganância. Afinal, a pessoa quer ter e não quer trabalhar. A preguiça e o orgulho vai gerar alguém que se sente bom, melhor do que os demais, e com certeza vai achar certos serviços inúteis ou vexatórios, não é? Eu não trabalho nisso aí não, né? Conheci gente que passava fome, mas não pegava um trabalho braçal. A preguiça e a luxúria levam à falta de disciplina, e além disso abre espaço para vícios que aprisionam. Afinal, não há coisa pior do que o preguiçoso ter tempo para ter mais vícios. A preguiça e a ira se ira quanto os outros não servem. Sabe aquele adolescente que chega em casa e fica chateado porque a comida não está pronta? Meu Deus, ainda não colocaram o meu prato, não lavaram a minha roupa, que absurdo isso. Está certo isso aqui nessa casa? Irmãos, a gente observa aqui que a preguiça misturada com qualquer outro pecado vai nos trazer graves consequências. A preguiça e a gula vai nos fazer comer besteira. Afinal, nós não queremos cozinhar, nem ter o esforço para preparar o alimento. Falo isso aqui muito triste, como quem só sabe cozinhar miojo e ovo, e olhe lá. Mas, ano que vem, coloque aqui, irmãos, gravado aqui, ó. 2026, tenho 3 habilidades para desenvolver. Carrom, vou colocar aqui, que eu quero tocar aqui pelo menos uma música até o final do ano, né? Não, ficar forte eu não vou prometer para esse ano, tá muito demandado. Aprender inglês para falar lá com a Maitezinha e aprender a cozinhar, né? Porque eu prometi quando eu ia casar, já estou indo para 10 anos de casamento daqui a pouco e não sei. Mas voltando ao assunto, se me permite a digressão, a preguiça
ela é uma falta de amor que paralisa. Irmãos, por que um adolescente ou um jovem que passa 4 horas jogando no celular não coloca o lixo para fora? É simples. Ele não ama sua família a ponto de jogar o lixo para fora. Ele ama o seu prazer, os seus vícios. Por que alguém é capaz de ver a sua família passar fome e prefere ficar deitado até mais tarde? Se incomoda de que alguém não queira trabalhar. Se incomoda de que os outros não façam. É simples. Ele não ama essas outras pessoas. Por que, irmãos, nós somos capazes de ver a outra pessoa doente, com dificuldade ali, a esposa cuidando dos filhos, ou o marido, ou alguma coisa assim, com dificuldade, passando mal, e você não se levanta para organizar as coisas da casa? É simples. Você não ama essas pessoas o suficiente. Você ama mais o seu eu, a sua comodidade, o seu pecado. Esse é o estado natural de qualquer pessoa, mas não deveria ser o do crente, daquele que nasceu de novo. A preguiça, ela não é fraqueza. Não é um negócio que você fale, ele é um bom estudante, só é preguiçoso. Não. A preguiça, ela é um pecado que mata aos poucos os sonhos e a sua vida. A preguiça, ela é um ácido que corrói a alma. A preguiça, ela é uma pessoa que se acostuma a não lutar, ou pelo menos a tentar dar jeitinho ali nas coisas. Uma pessoa que se acostuma a não se esforçar, ou procurar meios alternativos, mesmo que legais. É uma pessoa que acaba tendo uma vida estéril, porque sucumbiu à preguiça, à apatia. No final das contas, a gente observa que toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Assim como aquela figueira que Jesus não encontrou fruto e ela secou. A gente observa, irmãos, que não há espaço para preguiçosos no reino de Deus. Se a preguiça é a falta de disposição para o trabalho que é bom e para o trabalho que precisa ser feito, como então derrotamos a preguiça? Como vencer esse estado de alma depressivo, desanimador? Como vencer esse sentimento ou essa apatia? E, irmãos, para terror e temor dos preguiçosos, não há meio fácil. No final das contas, em primeiro lugar, nós precisamos de diligência. Provérbios 12, 24 nos lembra que a mão do diligente dominará. Diligência é você trabalhar com excelência. Irmãos, se algo merece ser feito, então esse algo merece ser bem feito. É interessante aqui que a gente não faz as coisas por fazer, não faz de má vontade, faz o que é necessário, ainda que nos custe. Diligência é diferente de ativismo, sabe? É trabalhar com propósito, constância e alegria no que realmente importa. Sabe, quantos pais não trabalham muito para os filhos, mas os filhos não têm você? Seu filho não quer mais um tablet, ou eu tenho quase certeza que quando João crescer, ele vai lembrar mais da cor do carro ou das experiências do carro do que se o carro do Estevão era um Sandero, era um Gol, era um Renault. Sabe, nossos filhos não ligam tanto para essas coisas quanto nós ligamos, mas eles ligam para a nossa presença ou para a nossa ausência. Aqui a gente precisa entender que é necessário você trabalhar com zelo e com fervor, não só pela sua família, mas pelo avanço do reino e pelo seu Deus. Sabe a parábola das virgens? Não é? A parábola das virgens, ela é uma boa analogia disso. Algumas virgens iria ter um casamento, e aí vou resumir essa parábola, iria ter um casamento, e naquele tempo, em Israel, era o noivo quem chegava e ia para o cortejo. Então, hoje é a noiva quem chega, mas em Israel era o noivo. E aí, quando o noivo chegava, o cortejo o seguia. E as 10 virgens não são 10 noivas, elas são 10 damas de honra. Elas vão acompanhando o noivo. Quando o noivo passa, elas vêm com as lamparinas, acompanhando o noivo.
né, em toda a sua simbologia ali. E aí o texto nos conta que 5 virgens viram que acabou o óleo, né, que tinha acabado. Na verdade, elas dormem e aí elas acordam. Aí elas ouvem um barulho, está chegando o noivo. E 5 virgens observam, meu Deus, está acabando o óleo. E elas olham para outra colega e falam, me dá um pouco do teu óleo. Você sabe aquela pessoa que marca os rolês, mas não leva nada? E aí ele olha assim, tu não tem até sandália se precisar, tu não tem uma sandália extra, tu não tem, sabe, essas coisas. Sempre tem alguém assim. É mais ou menos assim. E aí as virgens olham, as virgens pedem, e as que prudentes falam, olha, gente, eu não tenho óleo para a gente e para vocês. Vão e tentem comprar óleo antes do noivo chegar. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque o noivo chega, as virgens prudentes acompanham, eles entram onde seria a festa, e ao entrar onde seria a festa, a porta é fechada. Irmãos, é o trabalho diligente que nos salvará do inferno. Não que a salvação seja por obras, mas que é fruto de um coração salvo, um coração que se esforça, se dedica. Deus não nos salvou para nós sermos preguiçosos, para nós termos preguiça de ir à igreja, termos preguiça de ler a Bíblia, termos preguiça de orar, termos preguiça de trabalhar, sabe? É trabalho diligente. Se você estuda, estude. Estude como quem estuda para Deus. Se você trabalha, trabalhe como quem trabalha para Deus. Aquilo que te vier às mãos, faça de modo excelente. Sabe? Vocês já ouviram falar do crente sucuri? O Estevão que contou aqui a história dele, não é? Aquela pessoa que, como é o nome? Está no trabalho ali, só enrola, não é? Tem esse assim, não vai para o céu, não vai para o céu. Deus te livre de descobrirem que você é assim, é crente lá no trabalho, sabe? Deus te livre. Se você for assim no trabalho, não precisa contar que é da nova vida, né? Não precisa contar. Mas, irmãos, mentira, se tinha alguém aqui assim no trabalho, segunda-feira vai chegar cedo, o melhor funcionário, né? O chefe vai chegar, meu Deus, o que aconteceu contigo? Nada, estou aqui. Melhorei. Irmãos, em segundo lugar, é necessário zelo, sabe? Por que você faz algo? Porque você ama. E aqui é interessante que quando você ama, quando você se importa, você faz direito. E eu quero deixar isso muito claro, sabe? Se você não sabe, você dá um jeito, você descobre. Eu lembro que quando eu era criança, a gente jogava um jogo de computador. Às vezes, a gente não sabia fazer as coisas desse jogo. Aí você vai lá na internet, pesquisa no YouTube, assiste vídeo, resolve não sei o quê e tal, e descobre. Aí chegou lá com o monstro, né? Perde uma vez, perde duas, perde três, perde quatro, perde-se. Não, eu vou conseguir. Vai lá de novo, pesquisa, vê se tem um macete. É assim que a gente é na vida, não é? A mãe pede, lava o banheiro, não sei. Vou lá no YouTube, né? As adolescentes fazem isso. Vai lá no YouTube, vê dica, qual é o melhor produto de lavar o banheiro, qual é a parte do banheiro que fica suja, que deve ser melhor lavada. Vê tudinho, lava, não ficou direito, vou lavar de novo. É isso que a gente faz, né? Patrão pediu algo, vê de novo e vai. Irmãos, a gente precisa fazer as coisas com excelência, com zelo. Esses jogos, o celular só nos mostra o quanto nós não temos zelo com as coisas de Deus. John Piper fala que a melhor função do celular e das redes sociais no grande julgamento final vai ser provar que você não orava porque não tinha tempo. Ou melhor, que você não deixava de orar porque não tinha tempo. Não é? Nossas redes sociais estão aí prontas para mostrar isso. Irmãos, e aqui, né, a gente observa isso na nossa vida, sabe? A gente observa isso na vida uns dos outros. Às vezes pega no celular, passou ali 15 minutinhos, 20 minutinhos, mas não orou naquele dia 15 minutos, 10 minutos, não leu a Bíblia, não refletiu. Aí depois está no gabinete pastoral. Pastor, não sei o que fazer.
né? Depois está no gabinete pastoral. E aí, sabe aquelas pessoas que vão para consulta de nutricionista, não é? Chega com o nutricionista assim, olha, meu filho nunca só come besteira. Aí tu pergunta assim, quantos anos tem teu filho? 3 anos. Aí o nutricionista pergunta, quem é que compra besteira para ele? Né? Às vezes a gente... Por que eu estou dando esse exemplo? Porque às vezes é a gente que traz problema para a nossa vida. E a gente não busca a solução. A gente quer que a solução caia como um raio na nossa vida. Tem uma história bem curta que eu gostaria de retratar, que é a história de Naamã. Naamã tem uma música que fala Senhor, quebra o meu orgulho, e fala sobre Naamã. Mas me chama a atenção a expressão que aconselharam Naamã. Sabe, Naamã ele dá 6 mergulhos lá no rio, e no Rio Jordão, não é? E o profeta tinha mandado ele dar 7. E ele olha, até os 6 mergulhos não tinha acontecido nada. Mas antes de mergulhar, Naamã não queria mergulhar no Rio Jordão. Naamã chega, ele se entristece quando o profeta fala, olha, mergulhe no Rio Jordão e você vai ficar curado da sua doença. Ele se entristece, ele queria que o profeta falasse outra coisa. E Naamã fala, na minha terra tem rios melhores do que esse. E aí, ao ir embora, um servo muito sábio, e na multidão de conselhos habita a sabedoria, tem vezes que conselho é sábio, que vem para nos salvar. E esse é o caso de Naamã. Um servo muito sábio falou, olha, se ele tivesse te pedido algo muito difícil, você não faria? Às vezes, irmãos, eu tenho a impressão de que as pessoas querem isso querem isso do pastor, sabe? Pastor, eu estou com um problema. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas querem que eu peça algo muito difícil. Do tipo, você vai atravessar o rio, vai chegar lá, vai comprar tal peixe, vai preparar alguma coisa, vai orar ao Senhor, tomar aquele caldo, ou você vai pegar uma água lá do Rio Jordão. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas querem que eu peça isso. Porque talvez seja um trabalho difícil, que faça uma vez e resolva o seu trabalho. Mas o funcionário, o servo de Naamã, ele diz o seguinte, olha, se ele não te pedisse algo difícil, você não faria? Então, por que você não faz isso aí que é fácil? Irmãos, se Deus te pedisse algo muito difícil para você resolver o seu problema, você não faria? Então, por que você não quer fazer o básico? Você não quer orar, você não quer ler a Bíblia, você não quer buscar a Deus. É difícil querer o extraordinário, o sobrenatural de Deus, quando você não é fiel no pouco. E em terceiro lugar, eu gostaria de falar disso. Responsabilidade fiel. Uma pessoa preguiçosa, ela joga o trabalho para os outros. E, irmãos, escute isso aqui que eu vou te falar. Ser adulto, ser homem, ser mulher, ser adulto, é não jogar a sua carga em cima dos outros. Sabe? É isso que caracteriza uma pessoa adulta. Eu saí da casa dos meus pais, mas eu não fico o tempo inteiro pedindo, exigindo as coisas dos meus pais. Eu começo a vida adulta e eu cuido das minhas responsabilidades. Eu arco com as consequências das coisas que eu faço. Irmãos, por quê? Porque às vezes a gente quer jogar nossas cargas no outro, nossas dores, nossas despesas no outro, mas somos nós que precisamos arcar com a responsabilidade, com as consequências, e somos nós, com a graça de Deus, que vamos ver o milagre se, enfim, trabalharmos para termos resposta. Sabe, você não pode mudar a cabeça do seu marido, da sua esposa, mas você pode ser fiel na sua leitura bíblica, você pode orar, você pode vir para a igreja, você pode ensinar seus filhos. A vida adulta consiste em abraçar as responsabilidades, em sermos fiéis no pouco que o Senhor nos deu nessa terra, porque um dia Ele colocará cada fiel sobre o muito. Irmãos, para concluir, se a preguiça ela é a recusa em amar com esforço, a diligência é amar com constância,
mesmo quando estamos cansados, mesmo quando estamos aflitos. Eu acho isso impressionante, impressionante. Porque, irmãos, uma das coisas mais difíceis é demonstrarmos amor quando nós estamos com dor. Uma das coisas mais difíceis é nós olharmos o outro quando nós estamos sangrando. Afinal, tudo que nós queremos é que a nossa dor passe. Às vezes, nós só queremos sentar e descansar. É natural, nós somos humanos. E isso me impressiona muito em Jesus. Alguém que estava pendurado numa cruz e era capaz de falar: Pai, os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Alguém que é capaz de olhar para Maria e se preocupar com a velhice dela. Alguém capaz de dar instruções àqueles que estavam ali, a ponto de salvar um ladrão. Irmãos, nossa dor, nossa dificuldade ou nossa fraqueza não é justificativa para nós sermos preguiçosos. O que nós precisamos é buscar força em Deus, sermos diligentes, sermos zelosos, sermos servos bons e fiéis. Nós podemos olhar para as dificuldades da vida e enterrar nossos talentos, mas saibam que no grande dia a gente vai prestar contas diante de Deus. A gente pode dizer: pastor, eu tenho uma rotina muito agitada, minha semana é muito difícil, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo servir, eu não consigo estar com a minha família, eu não consigo educar meus filhos, eu não consigo orar nem ler a Bíblia, eu não consigo ser fiel. E tudo isso pode ser verdade, mas é você quem vai arcar com as consequências. É você quem prestará contas diante de Deus. Me parece que é melhor aqui abraçar o trabalho que precisa ser feito para com Deus. Vamos orar sobre isso. Senhor Deus e Pai, nós temos aprendido muito e sido muito confrontados com essa série. Nós olhamos e vimos tantos pecados em nossa vida, nós olhamos e vimos tantas falhas de caráter em nosso coração, nós olhamos para nossa alma e ficamos assustados em perceber o quanto ainda somos tentados e o quanto ainda caímos em tentação por aquilo que o nosso coração deseja. No entanto, nós sabemos, Senhor, que a cobiça ela gera o pecado e que o pecado gera a morte. Senhor, não nos permita nos afastarmos de Ti. Não nos permita sermos como a onda do mar que é levada de um lado para o outro. Não. Que nós possamos Te buscar com zelo, com fidelidade, com diligência. Afinal, Senhor, tudo isso aqui passará. Isso aqui passará e só a Tua palavra, só Cristo permanecerá. Esse tempo, esse século, as nossas roupas, aquilo que nós nos alimentamos e às vezes mal lembramos, tudo isso vai passar, Senhor. Um dia, quando nós estivermos em um leito de hospital, ou quando a morte vier nos visitar, apenas duas coisas importarão. Se nós tivermos coragem de amar ao outro, de ter o trabalho de amar a nossa família, de ter o trabalho de estar com a nossa família, se nós vamos ter coragem de tudo isso, ou se nós falhamos aí. Senhor, não nos permita que nós venhamos a perder os melhores anos da nossa vida, a nossa infância, a nossa juventude, nossa vida adulta, os melhores anos para trabalhar para Ti por preguiça. Não permita que nós venhamos perder a nossa velhice de estar na Tua casa, de adorar, de Te louvar, de Te engrandecer enquanto ainda é tempo, porque a gente quer ficar deitado um pouco mais, porque a gente está apático. Não permita que a preguiça nos faça perder os melhores anos dos nossos filhos, a infância, tempo que não volta mais. Não permita, Senhor, que o cansaço, que a morosidade, que
tudo isso nos roube a oportunidade de amar a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que a gente não perca tempo com coisas inúteis, mas possa estar remindo o tempo, porque a volta do Teu Filho está próximo. Senhor, que nossa vida possa ser uma vida de dedicação a Ti, e que cada um possa, no seu momento de morte, saber que serviu ao Senhor em sua geração. No nome de Jesus. Amém.